Capítulo 22. Ushikawa. Olhos que expressam piedade. Tengo apareceu na entrada do prédio às 6h15 da tarde de domingo. Ao sair, parou para dar uma olhada ao redor como se estivesse à procura de algo. Olhou para a direita e esquerda e da esquerda para a direita. Mas, aparentemente, nada viu de estranho. Em seguida, caminhou apressado. Ushikawa observava-o atentamente por entre as cortinas. Nesse dia, Ushikawa não podia segui-lo. Tengo não carregava nada e suas mãos grandes estavam enfiadas nos bolsos da calça. Ele vestia uma blusa de gola alta sob uma jaqueta de veludo cotelê verde-oliva e os cabelos estavam desgrenhados. Dentro do bolso do casaco havia um livro grosso. Provavelmente ele deve estar indo jantar em algum restaurante da vizinhança. Que vá para onde quiser, pensou Ushikawa. Tengo retomaria as aulas a partir de segunda-feira. Ushikawa havia telefonado para a escola e confirmado essa informação. Sim, o professor Kavana retomará as aulas no início da semana que vem e dará continuidade à matéria conforme a apostila. Foi o que a recepcionista lhe informou. Ótimo. Até que, enfim, Tengo vai voltar à rotina diária. Do jeito que ele é, não deve ir muito longe. Se Ushikawa o tivesse seguido, descobriria que Tengo fora se encontrar com Komatsu num bar em Yotsuya. Um pouco antes das 8, Ushikawa vestiu o casaco, enrolou o cachecol no pescoço, colocou o gorro de lã e, atento ao seu redor, saiu do apartamento apressado. Tengo ainda não havia retornado. Para quem fora jantar por perto, ele estava demorando muito. Se não desse sorte, Ushikawa poderia dar de cara com ele ao sair do prédio. Mas mesmo tendo de correr o risco, ele precisava sair imediatamente para resolver um assunto. Seguindo a rota que havia memorizado, Ushikawa dobrou algumas esquinas, passou por alguns pontos de referência e, apesar de se perder um pouco, conseguiu chegar até o parque infantil. Os ventos fortes, que na noite anterior vinham do norte, haviam parado de soprar, e para uma noite de dezembro, o tempo estava quente. Mesmo assim, não havia ninguém no parque. Ushikawa olhou novamente ao redor para se certificar de que ninguém o observava, e só então subiu no escorregador. Sentado no topo, apoiou o flanco no corrimão para poder olhar o céu. As luas estavam praticamente na mesma posição da noite anterior. Uma lua minguante luminosa pairava num céu sem nuvens, e logo ao lado, quase que agarrada a ela, havia uma outra menor, esverdeada e disforme. Eu não estava equivocado. Não foi sonho nem ilusão de ótica. Não havia dúvida de que duas luas, uma grande e outra pequena, pairavam sobre a zelkova desfolhada. Elas pareciam estar, desde a noite anterior, imóveis, aguardando pacientemente o retorno de Ushikawa. Elas sabiam que ele voltaria. O silêncio ao redor era sugestivo, como se houvesse sido preparado com antecedência. Elas queriam que Ushikawa também compartilhasse do silêncio. Elas mantinham o dedo indicador coberto com uma fina camada de cinzas sobre os lábios e lhe diziam para não falar disso com ninguém. Sentado no escorregador, Ushikawa movimentou os músculos do rosto de diversas maneiras. Queria se certificar de que não sentiria algo anormal ou estranho. Não sentiu nada anormal ou estranho. Para o bem ou para o mal, era o seu rosto de sempre. Ushikawa se considerava um homem realista. E, de fato, ele era.
Não era do tipo que gostava de fazer especulações metafísicas. Se realmente existia algo ali, independentemente de ser lógico ou não, ele precisava aceitar aquilo como um fato. Esse era o seu modo de pensar. Princípios e lógica não faziam surgir a realidade. A realidade vinha antes, e só depois apareciam o princípio e a lógica. Por isso, Ushikawa decidiu aceitar a existência das duas luas no céu como um fato. O restante ele pensaria depois. Esforçando-se para não pensar em outras coisas, ele se concentrou em somente observar as luas. Uma grande amarela e a outra pequena, esverdeada e disforme. Ele queria se acostumar com o cenário. Preciso aceitar isso do jeito que é. Tentava se convencer. Não havia como explicar o porquê disso estar acontecendo. Naquele momento, não era o caso de ele investigar a fundo essa questão. O importante era como se adequar àquela situação. Isso sim era uma questão fundamental. E, para início de conversa, ele precisava aceitar aquele cenário sem contestações. Ushikawa permaneceu cerca de 15 minutos naquele parque com o corpo recostado no corrimão do escorregador, tentando se adaptar ao novo cenário. Como um mergulhador que precisa de um tempo para se adaptar à mudança de pressão, ele se deixava banhar pela luz emitida pelas luas, fazendo o seu corpo se acostumar à luminosidade. Seu instinto lhe dizia que isso era muito importante. Um tempo depois, o homenzinho com a cabeça disforme se levantou, desceu do escorregador e, concentrado em indescritíveis reflexões, voltou caminhando para o apartamento. As várias coisas que formavam a paisagem ao redor pareciam diferentes de quando passara havia pouco. Deve ser por causa da luz da lua. Aquela luminosidade deve ter deslocado as coisas. Por isso, algumas vezes, quase deixei de virar uma esquina ou outra. Antes de entrar no prédio, ele olhou a janela do apartamento de Tengo para ver se a luz estava acesa. O professor grandalhão da escola preparatória ainda não havia voltado. Pelo visto, ele não foi somente jantar nos arredores. Talvez tenha ido se encontrar com alguém. Será que a Umami ou Fukaeri? Será que perdi uma chance importante? Agora não adianta mais pensar nisso. Segui-lo toda vez que sair é arriscado demais. Basta ele me ver uma vez para tudo ir por água abaixo. Ushikawa entrou no apartamento e tirou o casaco, o cachecol e o gorro. Na cozinha, abriu uma lata de carne desfiada em conserva, fez um sanduíche e comeu em pé. Bebeu uma lata de café que não estava nem quente nem fria. Mas não conseguiu sentir o gosto de nada. Tinha apetite, mas faltava-lhe o paladar. Ushikawa não sabia se isso era pela comida ou por culpa de suas papilas, ou se era por causa das duas luas gravadas no interior de seus olhos. Ele ouviu vagamente o som da campainha de algum dos apartamentos tocar. Um tempo depois, tocou novamente. Mas ele não se ateve a isso. Não era, afinal, a campainha da porta dele, mas de alguma outra porta longe dali. Após comer o sanduíche e beber o café, Ushikawa fumou um cigarro tranquilamente para que sua mente voltasse à realidade. Precisava reafirmar mentalmente o que deveria fazer. Somente após fazer isso é que ele finalmente foi até a janela e se sentou diante da câmera. Ligou o aquecedor elétrico
e aproximou as mãos do calor emanado pela luz alaranjada. Faltava pouco para as 9 da noite de domingo. Poucas pessoas entravam e saíam do prédio. O Ishikawa, porém, queria saber a que horas Tengo voltaria. Um tempo depois, uma mulher vestindo um casaco preto de nylon saiu do prédio. Era uma mulher que ele nunca tinha visto antes. Ela cobria a parte da boca com um cachecol cinza. Estava com óculos de aro preto e boné de beisebol. Não havia dúvidas de que ela não queria chamar atenção e tentava esconder o rosto. Não tinha nada nas mãos e seus passos eram ligeiros. As passadas também eram largas. Instintivamente, o Ishikawa apertou o botão do obturador e tirou 3 fotos. Ele pensou em segui-la, mas quando estava se levantando, viu que ela havia sumido no meio da noite. O Ishikawa franziu as sobrancelhas e desistiu de ir atrás dela. Do jeito que andava rápido, até ele calçar os sapatos e sair do prédio, não daria mais tempo de alcançá-la. O Ishikawa tentou se lembrar do que acabara de ver. Ela tinha cerca de 1,70 m. Vestia uma calça jeans de boca estreita e calçava tênis brancos. As roupas eram estranhamente novas. Devia ter 25 a 30 anos. Os cabelos estavam escondidos pela gola do casaco e por isso não havia como saber o comprimento. O casaco de nylon forrado não permitia ver a silhueta de seu corpo, mas pelo formato das pernas devia ser magra. A boa postura e o jeito ligeiro de andar levavam a crer que era uma mulher jovem e saudável. Possivelmente, praticava algum esporte. Todas essas características eram exatamente as mesmas que ele havia descoberto sobre a umami. É claro que não poderia afirmar que aquela mulher fosse ela, mas parecia estar muito cautelosa, como se temesse ser vista por alguém. Seu corpo estava em estado de tensão, como uma atriz que teme ser vigiada por uma revista de fofocas. Mas seu senso prático não lhe permitia pensar que uma atriz famosa, perseguida pela mídia, frequentasse um apartamento miserável em Koenji. Vamos imaginá-la como sendo a umami. Ela veio até aqui para se encontrar com Tengo. No entanto, ele estava ausente. A luz do apartamento continuava apagada. Ela veio ao seu encontro, mas como ele não estava, teve de desistir e ir embora. Aquele distante som de campainha que ele escutou tocar 2 vezes deve ter sido ela. Mas para o Ishikawa, essa história estava mal contada. A umami estava sendo perseguida e, portanto, devia estar vivendo de um modo a não chamar a atenção, para evitar quaisquer riscos de ser encontrada. Se ela quisesse conversar com Tengo, o normal seria, antes de mais nada, verificar se ele estava no apartamento. Se o fizesse, ela não precisaria se arriscar à toa. O Ishikawa continuou sentado diante da câmara tentando pensar em várias possibilidades, mas nenhuma lhe pareceu satisfatória. O comportamento daquela mulher, que deixou seu esconderijo e veio a pé até aqui com um disfarce que não era exatamente um disfarce, não se enquadrava no perfil que o Ishikawa tinha de umami, que era muito cautelosa e atenta. Por isso, ele estava confuso. A possibilidade de ter sido ele que a trouxera até o prédio não lhe passou pela cabeça. Seja como for, na manhã do dia seguinte, ele pretendia ir ao estúdio fotográfico em frente à estação e revelar todos os rolos de filmes acumulados. Um deles haveria de conter a foto dessa mulher misteriosa. O Ishikawa continuou a vigiar até pouco depois das 10, mas após a saída daquela mulher, ninguém mais entrou ou saiu do prédio. O hall estava vazio e quieto, como um palco abandonado e esquecido, cujo espetáculo se encerrou por ter sido um fracasso de bilheteria. O que aconteceu com Tengo?
O Ishikawa ficou intrigado. Até onde ele sabia, era estranho que Tengo ficasse até tão tarde da noite fora de casa. Ainda mais que no dia seguinte ele retomaria as aulas na escola. Ou será que ele já voltou enquanto Ishikawa esteve fora e foi dormir cedo? Ele sentiu então que estava exausto. Estava com tanto sono que mal conseguia manter os olhos abertos. Para alguém que, como ele, era do tipo notívago, isso era algo muito raro de acontecer. Normalmente, se houvesse necessidade, ele conseguia ficar acordado o tempo que precisasse. No entanto, naquela noite em particular, o sono pesava sobre sua cabeça implacavelmente como blocos de pedra de túmulos antigos. Eu não devia ter olhado as luas por tanto tempo. Acho que minha pele ficou tempo demais exposta à luz. A imagem daquelas luas, a grande e a pequena, ficou sutilmente impregnada em minhas retinas. E essa silhueta enegrecida está entorpecendo as partes macias do meu cérebro, como uma espécie de abelha que pica e paralisa uma lagarta para nela depositar seus ovos. As larvas da abelha fazem da lagarta imobilizada sua fonte de alimento, devorando-a viva. O Ishikawa franziu as sobrancelhas e expulsou essa imagem agourenta da mente. Tudo bem. Não preciso ficar a noite inteira esperando Tengo voltar. Tanto faz que horas ele retorne. É problema dele. Mesmo porque ele deve dormir logo. Ele não tem nenhum outro lugar para voltar, além deste apartamento, provavelmente. O Ishikawa tirou a calça e a blusa sem muito ânimo e entrou no saco de dormir apenas de camisa de manga comprida e ceroulas. Encolheu o corpo e logo adormeceu. Um sono profundo, muito próximo ao estado de coma. Quando pegava no sono, ele achou ter ouvido batidas na porta do apartamento. Mas o âmago de sua consciência estava sendo transportado para outro mundo. Não conseguia mais discernir corretamente as coisas. Quando tentava forçosamente discerni-las, todo o seu corpo rangia. Por isso, ele continuou com os olhos fechados e, desistindo de buscar uma explicação para o barulho que acabara de ouvir, deixou-se afundar no lodo do sono profundo. Tengo despediu-se de Komatsu e voltou para o apartamento meia hora depois de Ishikawa cair nesse sono profundo. Ele escovou os dentes, pendurou no cabide a jaqueta impregnada com cheiro de cigarro, colocou o pijama e foi para a cama dormir. Isso até às 2, quando o telefone tocou e ele soube que seu pai havia falecido. O Ishikawa acordou na manhã de segunda-feira, quando já passava das 8, e a essa hora, Tengo tentava conciliar o sono, dormindo profundamente na poltrona do trem expresso com destino a Tateyama. O Ishikawa estava sentado diante da câmara, aguardando o momento de Tengo sair do prédio para ir à escola. Mas, obviamente, ele não apareceu. Quando o relógio marcou 1 hora, o Ishikawa desistiu. Foi até o telefone público perto do prédio e ligou para a escola, perguntando se as aulas do professor Kavanna estavam sendo ministradas conforme a programação. As aulas do professor Kavanna foram canceladas. Ontem à noite, um parente próximo inesperadamente sofreu um infortúnio, disse a atendente. O Ishikawa agradeceu a informação e desligou o telefone. Infortúnio de um parente próximo. O único parente próximo de Tengo era o pai, que fora cobrador da NHK e estava internado numa casa de saúde distante. Tengo ficou um bom tempo afastado de Tóquio para cuidar dele e voltar havia 2 dias. O pai havia falecido e Tengo precisou novamente partir. Ele deve ter saído enquanto eu estava dormindo. Porque será que, justo hoje, eu tinha de dormir tão profundamente e até
tão tarde. Seja como for, agora Tengo está completamente sozinho no mundo. Ele sempre foi um solitário, mas agora está ainda mais só, completamente só. A mãe de Tengo morreu estrangulada no balneário da província de Nagano antes de Tengo completar 2 anos. O assassino acabou não sendo preso. Ela havia abandonado o marido e pisgou-se com um rapaz, levando consigo o bebê Tengo. Pisgar-se. Que termo mais antigo. Ninguém mais usa essa palavra. Mas dependendo do tipo de fuga, é o termo mais adequado. O motivo que levou o rapaz a matá-la era desconhecido. Não, o fato é que não se sabe ainda se foi realmente ele quem a matou. Num dos quartos da hospedaria, a mulher foi estrangulada com o cinto do roupão durante a noite. E o homem que estava com ela desapareceu. Mas é difícil não suspeitar do rapaz. Essa é a questão. O pai de Tengo foi informado do ocorrido e veio de Ishikawa buscar seu filho bebê, abandonado na hospedaria. Eu devia ter contado isso para Tengo Kavana. Ele tem todo o direito de saber, mas ele não quis escutar a história de sua mãe da boca de uma pessoa como eu. Foi por isso que não contei. Paciência não é problema meu, é dele. De qualquer modo, estando Tengo no apartamento ou não, a única coisa que cabia a Ushikawa era continuar a vigilância. E ele tentava se convencer disso. Na noite anterior, vira uma mulher misteriosa que poderia ser a Umami. Não havia provas, mas a possibilidade era muito grande. Sua cabeça disforme lhe dizia isso. Em termos de aparência, ele deixava a desejar, mas em compensação possuía uma intuição apurada como um potente radar de última geração. Se aquela mulher for a Umami, ela certamente voltará para procurar Tengo. Ela não deve saber que o pai de Tengo faleceu. Essa era a hipótese que o Ushikawa sustentava. Possivelmente, Tengo recebeu a notícia durante a noite e saiu logo pela manhã. E, ao que parece, deve haver algum motivo para que eles não possam se comunicar por telefone. Sendo assim, ela com certeza voltará. Mesmo ciente do risco que corre, aquela mulher tem algo de muito importante para falar com Tengo. Da próxima vez, aconteça o que acontecer, Ushikawa seguiria para descobrir o seu paradeiro. Precisava planejar meticulosamente como fazer isso. Quem sabe, ao segui-la, ele consiga desvendar uma parte do mistério e descobrir por que existem 2 luas neste mundo. Ushikawa queria saber como funcionava esse interessante mecanismo, mas isso era um assunto secundário. O importante era descobrir o esconderijo de Umami, e depois era só entregá-lo de bandeja com um belíssimo laço de presente para aquela dupla de mal encarados. Até conseguir fazer isso, preciso manter o senso prático, sem me importar com as luas. Esse é o meu ponto
forte. O Ishikawa foi até o estúdio fotográfico e entregou à atendente 5 rolos com 36 fotos cada. Quando as fotos ficaram prontas, ele foi até um restaurante caseiro das redondezas e, enquanto comia frango ao curry, organizou-as em ordem cronológica. A maioria era de moradores cujos rostos lhe eram familiares. As únicas fotos que ele observou com real interesse foram de 3 pessoas: Fukaeri Tengo e a mulher misteriosa da noite anterior. O olhar de Fukaeri deixou o Ishikawa tenso. Mesmo de dentro da fotografia, ela o observava de forma direta e atenta. Não há dúvidas, pensou Ishikawa. Ela sabia que ele estava lá e que não só a observava, como também tirava fotos com uma câmera escondida. Aquele olhar límpido lhe dizia isso. Seus olhos enxergavam tudo e não aprovavam o que o Ishikawa fazia. Aquele olhar direto espetava impiedosamente o cerne de seu coração. O que ele estava fazendo era injustificável. Ao mesmo tempo, ela não o condenava e tampouco o desprezava. Em certo sentido, aqueles lindos olhos o perdoavam. Não, talvez não estejam exatamente me perdoando. O Ishikawa reconsiderou. Mais do que perdoá-lo, aqueles olhos expressavam um sentimento de piedade. Ao saber que a conduta de Ishikawa era impura, ela sentiu compaixão. Isso tudo aconteceu num curto espaço de tempo. Naquela manhã, Fukaeri olhou para o alto do poste e um tempo depois virou-se rapidamente para a janela em que o Ishikawa estava escondido e olhou diretamente para a lente da câmera camuflada e para o olho dele que estava atrás do visor. Em seguida, ela saiu caminhando. O tempo parou e novamente continuou a fluir. Isso tudo durou cerca de 3 minutos. Nesse pequeno intervalo de tempo, ela conseguiu enxergar a alma de Ishikawa e, após separar a sujeira e o desprezo ali existentes, enviou-lhe silenciosamente o seu sentimento de compaixão e partiu. Ao ver os olhos dela, o Ishikawa sentiu uma dor aguda, como se fosse espetado por agulhas espessas, compridas e afiadas por entre as costelas. Ele percebeu como era uma pessoa de caráter deformado e horrendo. Mas isso não tem mais jeito, pensou Ishikawa. Eu realmente sou uma pessoa de caráter deformado e horrendo. Além disso, a transparente compaixão que aqueles olhos espontaneamente lhe mostravam penetrou no âmago de seu coração. Ele preferia ser acusado, insultado, menosprezado e condenado. Preferia levar uma surra com um bastão de beisebol. Era algo que ele aguentaria. Mas aquilo não. Em comparação, Tengo era uma pessoa muito mais fácil de lidar. Havia uma foto dele em pé diante do prédio, olhando em direção à câmera. Ele também observou atentamente ao redor, do mesmo modo como Fukaeri havia feito. Mas os olhos dele não captavam nada. Seus olhos inocentes e ignorantes não enxergaram a câmera escondida nem a figura de Ishikawa por trás dela. Em seguida, o Ishikawa examinou a mulher misteriosa. Eram 3 fotos: boné de beisebol, óculos de aro escuro e cachecol enrolado até a altura do nariz. Não dava para ver o formato de seu rosto. Além de todas as fotos estarem com a iluminação comprometida, a aba do boné fazia sombra no rosto. Mesmo assim, a mulher da foto era exatamente do jeito que o Ishikawa imaginava que a umami seria. Ele pegou as 3 fotos e, como se verificasse cartas de baralho, olhou uma a uma repetidamente. Quanto mais ele via as fotos, mais tinha certeza de que só poderia ser a umami.
Ele chamou a garçonete e perguntou qual era a sobremesa do dia. Torta de pêssego, ela respondeu. O Chikawa pediu uma e mais um café. Se aquela mulher não for ao mami, creio que nunca mais vou conseguir encontrá-la. A torta de pêssego estava muito melhor do que esperava. Dentro da casca crocante havia pedaços suculentos de pêssego. Eram pêssegos em calda, mas para uma sobremesa de restaurante simples estava ótima. O Chikawa comeu toda a torta, bebeu todo o café e saiu do restaurante satisfeito. Passou no supermercado, comprou comida para 3 dias e assim que voltou ao apartamento, sentou-se novamente diante da câmera. Enquanto vigiava a entrada do prédio por entre as cortinas, tirou algumas sonecas encostado na parede, reconfortado pelo calor do aquecedor. O Chikawa, porém, não se importava com isso. Durante as sonecas, ele sabia que nada de importante iria acontecer. Tengo havia ido ao enterro de seu pai e Fukaeri não voltaria para lá. Ela sabia que ele continuava vigiando. As chances de aquela mulher misteriosa voltar durante o dia eram remotas. Ela age com extrema cautela. Caso ela volte, será quando começar a escurecer. No entanto, mesmo após o anoitecer, ela não apareceu. Os mesmos rostos, como sempre, saíam para fazer as compras no final da tarde, para caminhar, e aqueles que foram para o trabalho retornavam com o rosto ainda mais cansados do que quando saíram. O Chikawa apenas os observava. Não via necessidade de tirar mais fotos. Agora o interesse dele se concentrava em 3 pessoas. Os demais eram apenas seres anônimos que ele aleatoriamente apelidou para passar o tempo. Senhor Mao. O corte de cabelo desse homem era parecido com o de Mao Tse-tung. O senhor fez um bom trabalho. Senhora Orelha Comprida, hoje o dia está quente e ótimo para caminhar, não? Senhora Sem Queixo, vai sair novamente para as compras. O que vamos ter para o jantar? O Chikawa vigiou a entrada do prédio até às 11. Depois deu um grande bocejo e decidiu parar o serviço do dia. Bebeu uma xícara de chá verde da garrafa térmica, comeu algumas bolachas de água e sal e fumou um cigarro. Foi para o banheiro escovar os dentes e aproveitou para tirar a língua para fora e examiná-la diante do espelho. Fazia tempo que ele não a observava. Sobre a superfície, havia uma camada que parecia de musgos. Como os musgos, a cor era levemente esverdeada. Ele olhou a língua detidamente sob a luz. Era uma coisa desagradável de ver. Essa coisa esverdeada estava presa por toda ela e parecia impossível de remover. Se continuar assim, vou me transformar no homem musgo. Esse musgo esverdeado começou pela língua e com o tempo vai se espalhar por toda a extensão da pele, como a carapaça da tartaruga que vive no pântano. Só de pensar isso, o Chikawa se sentiu deprimido. Ele suspirou e, ao mesmo tempo, soltou uma voz que não saiu e parou de pensar na língua. Apagou a luz do banheiro, tirou a roupa no escuro e entrou no saco de dormir. Fechou o zíper e encolheu o corpo como um inseto. Estava escuro quando despertou. Tentou ver o relógio, mas ele não estava onde deveria. Por alguns segundos, o Chikawa ficou confuso. Ele sempre verificava a posição do relógio antes de dormir para poder encontrá-lo no escuro. Um hábito de longa data. Por que o relógio não estava no lugar? Uma tênue luz incidia no canto do quarto através da cortina da janela. O entorno estava completamente preenchido com a escuridão da noite.
Ushikawa percebeu que as batidas de seu coração estavam aceleradas. Seu coração estava trabalhando incessantemente para espalhar a adrenalina por todo o corpo. A respiração estava ofegante e as narinas escancaradas como se despertasse no meio de um sono vívido e agitado. Mas ele não estava sonhando. Algo realmente estava acontecendo. Alguém estava ao lado da sua cabeça. Ushikawa sentiu essa presença. Uma sombra mais escura do que a escuridão se levantou e estava olhando para o rosto de Ushikawa. Antes de mais nada, suas costas enrijeceram. Em questão de segundos, ele retomou a consciência e tentou abrir o zíper. Num piscar de olhos, esse alguém enlaçou o braço pelo pescoço de Ushikawa e ele não teve tempo sequer de soltar um grito. Sentiu na nuca os músculos firmes e bem treinados desse homem. O braço apertava o pescoço de Ushikawa sem dó, como um torno mecânico. O homem não falava nada. Não dava para ouvir sequer sua respiração. Ushikawa se retorceu e esperneou dentro do saco de dormir. Arranhou a parte interna do vinil e chutou o saco de dormir com as pernas. Tentou gritar, mas sabia que não adiantaria nada. Assim que o homem se posicionou firmemente sobre o tatame, ele passou apenas a apertar gradativamente o pescoço de Ushikawa, aplicando força aos músculos do braço. Um movimento eficaz e sem desperdícios. Por outro lado, a traqueia e os pulmões de Ushikawa eram cada vez mais pressionados e a respiração se tornava fraca. A única coisa que passou pela cabeça de Ushikawa naquele momento desesperador foi como ele havia conseguido entrar no apartamento. Ushikawa havia trancado a porta, havia fechado por dentro com a corrente pega-ladrão. As janelas estavam trancadas. Como é que ele conseguiu entrar? Se tivesse mexido na chave, com certeza Ushikawa teria ouvido o barulho e, sem dúvida, isso o faria acordar. Esse cara é profissional. Conseguiria tirar a vida de uma pessoa sem hesitar. Ele foi treinado para isso. É alguém amado de Sakigaki. Decidiram acabar comigo. Concluíram que eu não sirvo para nada, que sou apenas um estorvo. Eles estão errados. Estou a um passo de encontrar o paradeiro de Aomami. Ushikawa tentou dizer isso ao homem. Queria pedir que ele o escutasse. Mas a voz não saiu. Não havia ar suficiente para fazer vibrar a voz, e a língua estava no fundo da garganta, rígida como pedra. A traqueia agora estava obstruída e o ar impedido de entrar. Os pulmões lutavam desesperadamente por oxigênio, mas não havia em lugar algum. Ele sentiu o corpo e a consciência se separarem, enquanto seu corpo continuava a se contorcer dentro do saco de dormir. Sua consciência estava sendo arrastada para a camada mais viscosa e pesada do ar. Rapidamente deixou de sentir os braços e as pernas. Por quê? Ushikawa se perguntava com a consciência se esvaindo. Por que eu preciso morrer nesse lugar desagradável, desse jeito vergonhoso? Não houve resposta. Finalmente, a escuridão sem contorno desceu do teto e envolveu tudo. Quando recobrou a consciência, Ushikawa estava fora do saco de dormir. Não sentia os braços nem as pernas. A única coisa que ele sabia era que estava com os olhos vendados e sentia o tatame encostado em sua testa. Ele não estava mais sendo estrangulado. Seus pulmões expiravam o ar fresco e respiravam ruidosamente como se fossem um fole. Era o ar frio do inverno.
com o oxigênio, a circulação sanguínea se renovava e o coração bombeava com toda a velocidade e o sangue tépido e vermelho até as extremidades nervosas. De vez em quando, o Chikawa tinha um intenso acesso de tosse, mas sua consciência se limitava a respirar. Gradualmente, começou a sentir as mãos e as pernas. Escutava no fundo do ouvido as batidas secas do coração. Ainda estou vivo, pensou o Chikawa em meio à escuridão. Ele estava de bruços deitado sobre o tatame. Suas mãos estavam colocadas para trás e amarradas com algo que parecia um tecido macio. As pernas também estavam amarradas. Não estavam apertadas, mas o modo de amarrá-las era eficaz, feito por um especialista. Não podia mexer o corpo a não ser rolar. O Chikawa achou estranho ainda estar vivo e respirando. Aquilo não foi a morte. Ele ficou à beira da morte, mas não morreu. Uma dor aguda ainda podia ser sentida nas laterais da garganta. A urina que vazou na cueca estava começando a esfriar. Mas não era uma sensação desagradável. Muito pelo contrário, a dor e o frio significavam que ele ainda estava vivo. Você não vai morrer assim tão fácil, disse o homem. Era como se houvesse lido os pensamentos de Ushikawa.